Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos os irmãos, com todas as irmãs. Quero cumprimentar a todos, que estão já entrando aí, como a Cícera, Meire de Souza, Tânia Alok, o Ricardo Mesquita, Cláudio Werneck, Marcos Rafael. Quero cumprimentar a todos, Cícera Queiroz, Dores Freitas, também Fran Corgan e todos aqueles que têm participado também dos live, como Elton Guzmão. Que Deus continue lhes abençoando, Gilberto, todos, tá bom? E eu gostaria que você compartilhasse, se você quiser compartilhar esse live. Você também pode convidar outros irmãos e irmãs para participarem também. No live de hoje, nós estaremos realizando uma oração. Nós vamos orar em favor de todos, vamos orar em favor da sua família, vamos orar em favor da sua vida, vamos orar uns pelos outros. É importante não perdermos a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a palavra de Deus e também a nossa comunhão com os irmãos e com as irmãs, tá bom? Não vamos perder essa comunhão, principalmente com Deus e com a palavra e com os irmãos. Hoje nós vamos falar do Apocalipse. Nós vamos falar do Apocalipse, do capítulo 3, a carta à igreja em Sardes. A carta à igreja em Sardes. Quero mandar um abraço para o Wagner também, Paulo Henrique, todos que estão participando conosco. E agradecer a todas as pessoas que voluntariamente elas têm entrado em contato conosco, elas têm nos ajudado, tá bom? Nós vamos meditar sobre a carta à igreja em Sardes, e depois então nós vamos fazer uma oração. Nós estamos falando do Apocalipse, dessa carta que está no capítulo 3 de Apocalipse. O Apocalipse quer dizer, essa palavra Apocalipse quer dizer revelação. E esse livro foi escrito pelo apóstolo João. João, quando estava exilado numa ilha chamada Patmos, lá ele teve então a visão do Apocalipse, ele teve a visão do Cristo glorificado, e ele então escreveu o Apocalipse, e no livro do Apocalipse fala a respeito das 7 igrejas, 7 cartas, as 7 igrejas que se encontravam na Ásia, e haviam outras igrejas, mas Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, nos deixaram aqui essas 3, que para muitos, aliás, essas 7, que para muitos estudiosos, essas 7 cartas do Apocalipse representam fases da igreja cristã em toda a história. Inclusive, há estudiosos que dizem que a carta à igreja em Sardes representa a igreja da Reforma, ali do ano de 1500. Bom, mas nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo
6, do versículo 1 até o versículo 6. Então diz assim: carta à igreja em Sardes. Sardes era uma cidade, e essa cidade, Sardes, era um local muito rico, que ficava a 500 metros mais ou menos acima do nível do mar. Então era uma cidade, podemos dizer, próspera, rica, e que se sentia muito segura. E ali então tinha uma igreja. E também Sardes era conhecida pelo seu comércio, o seu comércio de roupas, né? O seu comércio de roupas, porque ali as roupas começaram a ser tingidas, a receberem estampas, né? Então havia um comércio muito grande de roupas, e as roupas começaram a ganhar ali as suas estampas, as suas pinturas, como você vê hoje, às vezes, camisas, né, estampadas com várias cores. Então ali em Sardes o comércio era muito em cima disso, das estampas, né, das estampas que eram feitas nas vestes, nas roupas. E por isso nós vamos entender por que aqui fala a respeito de vestiduras brancas. De vestiduras brancas. Por que o Senhor Jesus fala aqui a respeito de vestiduras brancas? Então diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve. O anjo aqui representa o responsável por aquela igreja, por aquela igreja. Aquela igreja tinha um responsável. Então esse responsável, ele aqui é identificado como anjo, como mensageiro. Então diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 espíritos. Deus tem um espírito só. É o Espírito Santo. Mas aqui o número 7 representa a totalidade. A totalidade. E as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives e estás morto. Então, a primeira coisa que nós analisamos aqui nessa carta, que essa igreja de Sardes era uma igreja que tinha o nome de quem vive, mas estava morta. Ou seja, tinha aparência de quem estava viva, mas na realidade estava morta. Por que que o Senhor Jesus fala isso? Eu creio que por causa da sua estampa, por causa da sua prosperidade, Sardes era conhecida pela sua prosperidade, pela sua riqueza, pela sua segurança, por estar no local alto. Sardes era conhecida pelas suas roupas estampadas, suas roupas tingidas com cores, que o Senhor Jesus está querendo dizer que havia nessa igreja uma grande hipocrisia. Ou seja, ela tinha a aparência de quem estava viva, mas ela estava morta. Estava morta. Aliás, é o que acontece hoje.
Nós temos visto hoje denominações que, por fora, elas estão com aparência de quem está viva. Elas têm essa aparência. Por quê? Porque elas têm prosperidade, quer dizer, quando eu digo prosperidade, elas têm riqueza, elas têm fama, elas são conhecidas mundialmente, elas têm o poder político, elas têm o poder político, elas têm o poder da mídia, elas têm o poder econômico. Então, quem olha para essas denominações, vem uma denominação com a aparência de quem está viva. De quem está viva. Porque no mundo que nós vivemos hoje, o que manda é a aparência. É a aparência. É a aparência que manda. Aliás, até nas reuniões, não são cultos, são reuniões, você veja que estão preocupados com a aparência, os líderes religiosos preocupados com a aparência, aquelas grandes construções, lugares feitos com pedras vindas de Jerusalém, mármore, granito, vestes sacerdotais, né? A aparência é de quem está viva. A aparência de quem está viva. Mas o Senhor Jesus aqui está dizendo que ele não se deixa levar pela aparência. Enquanto as pessoas olham para a aparência, ele olha para aquilo que está dentro. Por isso ele diz: tens nome de quem está vivo, mas está morto. Tem nome de quem está viva, mas está morta. Por quê? Porque não tem mais espiritualidade, não tem amor ao próximo, não tem o evangelho puro, vive apenas com uma roupa religiosa, com uma capa religiosa. Até mesmo as coisas que são feitas, por exemplo, elas são feitas para impressionar o homem, para manter uma aparência. Por exemplo, faz uma obra social, visita presídios, dá alimentos de madrugada, faz alguma obra social, mas apenas para fazer uma propaganda. Os testemunhos são forjados e são maquiados. Os testemunhos. Ou seja, o culto que deveria ser um culto a Deus, para cultuar a Deus, é um culto para passar uma imagem de poder. Então, existem aquelas orações chamadas orações fortes, que na verdade não existe oração fraca, oração forte. Existe a oração da fé, a oração. Oração é oração. Então, a manifestação de pessoas caindo, de pessoas manifestando, testemunhos, aparentar uma igreja lotada, um local cheio, apenas para impressionar as pessoas, mas não impressiona a Deus, não surpreende a Deus. Aliás, meu irmão, minha irmã, eu já ouvi pastores dizendo assim: você tem que surpreender a Deus. Você nunca vai surpreender a Deus. Deus nunca é surpreendido. Ele sabe de tudo. Ele conhece o nosso interior.
Esse negócio de surpreender a Deus, você tem que surpreender a Deus, isso aí é conversa. Antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus já sabe o que nós vamos fazer na sua onisciência. Na sua onisciência ele já sabe. Ele sabe de tudo. É a mesma coisa, você tem que fazer o sacrifício perfeito. Você nunca vai fazer sacrifício perfeito. E você nunca vai ser perfeito. Por isso Jesus veio. Nós somos aperfeiçoados em Cristo, no sacrifício de Jesus. Então, aqui, o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja de Sardes: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Que tens nome de que vives e estás morto. Quer dizer, tem nome, tem aparência. As roupas são estampadas. A roupagem é religiosa. Mas Deus conhece os bastidores. Deus conhece por trás das cortinas. Deus conhece o que está lá dentro. Lá dentro. E por isso Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido. Porque enquanto o ser humano diz assim: ah, fulano me enganou, fulano me decepcionou, Deus não, porque ele já sabe o que está dentro do coração, dentro de cada um. Então aqui ele diz: tens nomes, tens nome de que vives e estás morto. Aí ele diz: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Às vezes as obras, elas são até, aos olhos dos homens, elas parecem íntegras, mas aos olhos de Deus elas não são, porque elas são forjadas. Elas são apenas para mostrar uma aparência. É a hipocrisia. Então, você veja, Deus diz, o Senhor Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo aqui: olha, lembra-te, pois, do que tens recebido. É como se Deus estivesse dizendo para essa igreja, estava dizendo: lembra do evangelho puro que vocês receberam dos apóstolos Paulo, João. Lembra do evangelho sem hipocrisia, sem fantasias, sem pirotecnia. Porque hoje o que se tem em muitos cultos, cultos entre aspas, é um show pirotécnico, é fantasia, é teatro, é entretenimento. Porque culto a Deus não tem. Porque não tem mais simplicidade, não tem mais pureza. Há sim uma veste estampada. A veste estampada. A veste que está estampada. Não é mais aquele culto simples. Aliás, as pessoas hoje, quando elas vão a um culto simples, elas dizem assim: não, essa igreja não tem poder. Dizem
que a igreja não tem poder. Por que a igreja não tem poder? Porque elas estão acostumadas com as estampas. Elas estão acostumadas com aquelas vestes tingidas, não com as vestes limpas. Elas estão acostumadas com as vestes tingidas, as vestes que foram estampadas. Esse culto que hoje se diz um culto evangélico, mas que na verdade não é. É apenas uma fantasia, uma capa religiosa. É tocar trombeta, é colocar porta, é colocar tapete, é apagar a luz, é acender a luz, é botar um fundo musical, aqueles fundos de terror, é se vestir de branco, é se vestir de judeu, é se vestir de padre, é se vestir de Walter Mercado. É isso. É isso. Aí são pessoas caindo, pessoas gritando, outras rodando. Então, as pessoas acham que isso é poder. Essa roupagem. Elas acham, não, isso é poder. Aí, quando elas vão para um lugar, um culto simples, com aqueles hinos simples, hinos espirituais, quando elas vão para aqueles lugares onde tem a palavra, o pastor está pregando a palavra com simplicidade, interpretando do jeito que está na Bíblia, então elas dizem, não, essa igreja é fraca, essa igreja não tem poder. Porque, na verdade, elas estão procurando, essas pessoas estão procurando, não é um culto a Deus. Elas estão procurando uma roupa tingida, uma capa religiosa, uma aparência. E por isso que ele está dizendo aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra daquilo que você recebeu, lembra daquilo que você ouviu, né? Guarda-o, arrepende-te. Então está dizendo isso. Volta àquele evangelho simples, puro. O culto a Deus verdadeiro, o culto real, o culto a Deus, a palavra. Volta a esse Deus que quer ser adorado com simplicidade, que quer ser adorado de todo o coração, não importando o lugar. O próprio Senhor Jesus disse que dias virão, e já chegou o dia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É isso, com as vestes limpas, sem hipocrisia. E ele vai dizer isso, porque se você não fizer isso, e ele fala dessa forma, ele fala dessa maneira, se você não fizer isso, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Porque aí chega uma hora que é o próprio Deus contra aquela denominação. Não é o diabo contra aquela denominação. É o próprio Deus. E aí quando aparece alguém denunciando a hipocrisia, denunciando essa falsidade, mostrando o que está nos bastidores, né? Aí dizem que essa pessoa é o diabo, é o Lúcifer. Como fazem com a gente, né? Dizem que nós somos como Lúcifer, que queria o lugar de Deus e aí não pôde, foi expulso do céu e arrastou com ele a terça parte dos anjos. Então, que nós somos Lúcifer,
como Lúcifer. O problema não é nem comparar a gente com Lúcifer, é se compararem a Deus. É se compararem como se fosse o próprio céu. Como se fosse o próprio céu. Esse é o problema. O problema não é nem comparar os outros a Lúcifer. É comparar outros ou a eles, né, ao próprio Deus. Então esse é o problema. Então aqui ele está dizendo que é o próprio Deus. Ele diz: que ora virei contra ti. Então é o próprio Deus contra. É o próprio Deus trazendo à tona a hipocrisia. É o próprio Deus mostrando que conhece tudo, que não existe nada em oculto aos seus olhos. Aí ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, as vestiduras brancas representam isso. A pureza do evangelho puro, o evangelho sem maquiagem, sem roupagem, o evangelho que não está ali para agradar, né, a sociedade, e aí muda os nomes, né, das coisas, né? O pastor já não é pastor, é o palestrante. O culto já não é culto, é reunião, é congresso. E aí cria toda aquela roupagem. Vestiduras brancas. O evangelho puro. O evangelho puro que ele está dizendo. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa igreja aqui, de Sardes, nós temos 3 tipos de pessoas. Você pode observar. Aquelas pessoas que aqui ele diz: tens nome de que vives, mas está morta, ou estão mortas. Então são aqueles que sabem que estão errados, mas querem continuar no erro. Vão continuar na hipocrisia. Vão continuar barganhando com Deus. Vão continuar tentando enfeitar. Então vão continuar criando essas campanhas malucas. Vão continuar com as suas heresias. Agora mesmo coloquei um vídeo aí, laboratório espiritual. Você não sabe, se até crime contra a medicina, lá vestidos de médico, de pai de santo, não sei, com máscaras, manipulando o óleo, o azeite. Então, eles vão continuar com essas falcatruas, com esses enganos, porque a mente desses homens já está cauterizadas, estão mortos. Eles têm nome de quem vive. O nome é de quem vive, porque parecem poderosos. Depois você tem aquelas pessoas que estão, o resto que estava para morrer. São aqueles que estão lá para morrer, prestes a morrer. Estão ali.
E agora, o que eu faço? Descobri a verdade. Descobri a verdade. O que eu faço? Eu saio ou eu fico? Eu descobri a verdade. Então são aqueles que estão lá, mas que se encontram coniventes, se aproveitando também da situação, né? Se aproveitando da situação. E depois tem algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que são os inocentes. São aquelas senhoras, aqueles senhores, que muitas vezes não têm internet, não conhecem nem mesmo o líder daquela instituição, só conhecem lá o pastor, fazem tudo com muito carinho, com muito amor. Poucos que não contaminaram as suas vestes, ainda lê a Bíblia, tem a sua comunhão com Deus, a sua oração em casa, fazem tudo para agradar a Deus. E é claro, são exploradas pelos cães gulosos. Meu irmão, minha irmã, o que nós temos visto hoje é um evangelho de estampa, sabe? Como você pegasse uma roupa muito assim, cheia de cores, cheia de pedras. O culto entre aspas, em muitos lugares é assim. Então voltemos ao evangelho puro, voltemos à simplicidade, voltemos às palavras simples, de ajuda ao próximo, de ajuda ao semelhante, de fazer as coisas por amor, sem interesse, sem esperar nada em troca. Voltemos a isso. As vestiduras brancas, as mensagens dos apóstolos, daqueles que estiveram com o Senhor Jesus, testemunharam e continuaram o Evangelho de Cristo, que diz, o próprio Senhor Jesus disse, de graça recebeste e de graça dai. Esse é o Evangelho. O arrependimento, a salvação, a volta de Cristo, a oração simples, não ficarmos inventando coisas, porque agora o que se vê são essas coisas, inventando. Ah, aqui tem uma oração forte. Não, a oração forte está aqui. Meu irmão, minha irmã, isso não são vestiduras brancas, são estampas. E isso não impressiona a Deus. Por isso que muitos dirão naquele dia. Que dia? O dia do juízo. Muitos dirão no dia do juízo. No dia do juízo. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome. E o Senhor vai responder, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Vocês tinham obras, vocês tinham uma roupagem religiosa, mas estavam mortos. Meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo essa mensagem, e você consegue identificar que você está no lugar aonde
a hipocrisia é muito grande. E a roupagem é religiosa. Mas não há mais brilho. Não há mais essência do amor de Cristo. Não há mais consideração com o ser humano. Tudo é dinheiro. Tudo é poder. Tudo é fantasia. Tudo é roupagem. Às vezes você não sabe se você está numa igreja ou se você está numa escola de samba com carros alegóricos e fantasias. Você às vezes não consegue entender isso. Deus está lhe alertando porque o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Quando Deus está prestes a fazer alguma coisa, Ele revela primeiro aos seus servos. Ele revela aos seus servos. Ele mostra aos seus servos. Ele começa o juízo pela casa dele. Pela casa dele. Então, você está tendo a oportunidade de se libertar dessa escravidão, desse evangelho de barganha, desse evangelho de escravidão que impõe a você uma perfeição, que impõe a você um sacrifício perfeito que você nunca vai alcançar. Porque, digo, nós somos aperfeiçoados em Cristo. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua família. Eu quero orar, pedir a Deus agora, pela sua vida e pela sua família. Oremos, ore por nós, assim como nós oramos por vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse instante, Senhor, eu quero te pedir em favor de cada pessoa que acompanha esse vídeo, que ouviu essa mensagem, que tem lido a tua palavra, Senhor. E eu peço em nome de Jesus Cristo, porque sabemos que somos falhos, somos pecadores, somos cheios de erros, mas a tua misericórdia, a tua compaixão, ela tem nos alcançado, Senhor. Nós fomos lavados pelo sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Eu quero pedir agora ao Senhor em favor, meu Deus, de todos os irmãos e irmãs. Eu quero pedir ao Senhor por aqueles que estão prestes a morrer, por aqueles que ainda não contaminaram as suas vestes, Senhor. Eu quero pedir pelos inocentes, por muitos, Senhor, que estão sendo explorados, escravizados, porque apenas querem a tua palavra, apenas querem buscar a ti, buscar ao Senhor. Olha para aquelas famílias, Senhor, que se encontram com problemas. Ó, meu Senhor, tende misericórdia de nós. Tende compaixão de nós, porque somos falhos, somos pecadores. Meu Deus, olha para essa mãe, para esse pai. Olha para esta pessoa, Senhor, que às vezes ela não sabe o que fazer da vida, porque ela deixou um sistema religioso e agora ela vive procurando um lugar, procurando algum lugar que possa se assemelhar aonde ela saiu, mas o Senhor não quer um lugar semelhante ao que ela saiu, porque senão ela vai estar na mesma situação. O Senhor quer que haja uma desintoxicação, uma libertação, um livramento, e que voltemos ao evangelho simples da tua palavra, aonde, meu Senhor,
a tua palavra e o Senhor é que são o ponto central. Cultuar o Senhor, te adorar, te glorificar, te bendizer, porque Tu és santo, Senhor, Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és o Deus da nossa salvação. Meu Deus, eu entrego todos nas Tuas mãos e desde já Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não fique procurando um lugar semelhante ao que você saiu. Se envolva com a palavra de Deus. Se envolva com a palavra de Deus. Acho que é a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs. Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia, nós vamos continuar orando pelos inocentes, vamos continuar orando uns pelos outros. E eu gostaria que você orasse também por nós, que você continuasse orando por nós. E sempre vamos estar aqui denunciando e orando, denunciando e orando. Porque sabemos que existem aqueles que têm nome de que vivem, mas estão mortos. Mas existem aqueles que estão prestes a morrer. E existem aqueles que não contaminaram as suas vestes. Então, que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço e vamos em frente.